turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar início agora à nossa aula de produção textual, a partir da página 59, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês, página 59, produção textual. Nós vamos entrar num assunto bem importante são figuras de linguagem. Qual a importância das figuras de linguagem? Vamos conhecer algumas delas, tá? Hoje nós vamos pontuar 3, tá? A gente vai entender um pouquinho mais a respeito delas. A partir da 59 nós temos as figuras de linguagem são empregadas para dar mais expressividade a um texto e podem ocorrer tanto em textos literários quanto em gêneros de outras esferas. Aí entra todos os textos, né? Prosa, poema, não é uma tirinha, por exemplo. Especialmente nas tirinhas, a gente encontra bastante, né? Uma das que eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Nessa sessão, nós estudaremos algumas dessas figuras de linguagem, tá? Nós vamos conhecer a aliteração. O que é a aliteração? Que tipo de figura de linguagem é essa? Então, nós temos aí um trecho no livro de vocês, ainda daquele poema do Vento Perdido. Tá? Observem que está em destaque aí em negrito uma letra que está bem destacada, que é a letra V. Então, nós vamos fazer a leitura dessa estrofe, tá? Desse poema aqui. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montado no jumento, cavalgar o arco-íris. Observem que a letra V, ela está bem destacada, como eu falei. Então, a repetição da letra V, ela foi empregada com uma finalidade. Essa finalidade é de quê? Ela é de dar mais expressividade ao texto. Ela sugere o som produzido pelo vento, contribuindo, que fala aí no nosso livro, para o ritmo e a musicalidade do poema. Então, ela vai dar o ritmo, vai dar a musicalidade, vai dar toda um desenvolvimento, um desenvolver do texto. Não vai ser aquele texto, vai ser um texto que vai ser como se estivesse em dança, não é? Vem que vem o vento, então ele tem todo um movimento, vem todo um ritmo, vem toda uma música, dá toda uma musicalidade para o poema, ele não fica parado, digamos assim, certo? Então, a repetição dessa consoante, de uma mesma consoante, ou de sons consonantais semelhantes, acrescentam ritmo e musicalidade, como foi dado, para o poema. E aí ela é chamada de aliteração. Quando há a repetição de uma mesma letra, ou dos sons consonantais semelhantes, quando os sons consonantais eles são semelhantes, nós damos o nome de aliteração. Então, além da aliteração, há outros recursos sonoros importantes que nós vamos observar agora, que é a onomatopeia. O que é a onomatopeia? Nós temos aí na página 59 um exemplo de um poema, mas antes eu vou explicar o seguinte. O que é a onomatopeia? Segundo o nosso livro, o recurso sonoro que produz certos sons da natureza, de objetos, de ruídos, de animais, entre outros, recebe o nome de onomatopeia. Tudo que a gente usa para dar aquele movimento, para dar aquele som, aquele impacto de som, nós colocamos um som, não é? O bater de uma porta, certo? O cair de um objeto, quando vamos mastigar alguma coisa, comer alguma coisa, aí colocamos o som naquela mastigação. Quando nós estamos nervosos e o nosso corpo, às vezes a gente coloca... quando se coloca o movimento, o som que o nosso corpo está sentindo, nós chamamos de onomatopeia. Esse recurso ele é comum em situações mais informais, na internet ou em troca de mensagem por celular, certo? Além disso, é frequente o uso desses recursos na história em quadrinhos, que foi lá no começo que eu falei, tá? Mais utilizado nas histórias em quadrinhos. Elas criam vários efeitos expressivos. Mas antes, no livro de vocês, tem
o exemplo do poema A e do poema B, certo? Eles foram escritos por pelo poeta Raul Bop, ou Bop, assim como queiram, né? De 1898 a 1984. E aí ele destaca no primeiro poema, o poema A, que é Cobra, Naruto e outros poemas, que esse poema é de 1975, tá? Nesse poema ele destaca, observe que está em negrito, 3 palavras sequentes, glu, glu e glu, né? Esse glu, ele é dado um movimento, ou som, na verdade, da água, quando ele fala assim, aqui vai passando um riozinho de águas órfãos fugindo, ai, glui, 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 que é o som da água, né? Ai, glui, glui. E aí, quando ele coloca esse glu, 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 ele quer dizer, ele está fazendo o som do movimento do rio, das águas, tá certo? Lá no poema B, quando ainda na parte que está separado bem aí, de Cobra, Naruto e outros poemas, ele bota o som, 3 sons também, quando ele fala assim, desce da timbaúva, desce da timbaúva, desce da timbaúva, pisando no passo pilão, pum, pum, pum. Esse pum, pum, pum é usado para fazer o som dos passos. Poderia ser usado também para outra forma, mas aí foi utilizado para fazer o som dos passos. Então, esse som do glu, 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 pum, pum, pum é utilizado, nós chamamos de onomatopeia. Aí eu coloquei para vocês mais alguns outros exemplos. O boom, que é o estouro de alguma coisa. Aí vem zap, que é o som do relâmpago. Ops, né? Ops, utilizado nesse balão. Pou, bang ou bang. Crash, né? Que é um movimento, às vezes, quando quebra alguma coisa. Bang ou bang é o estouro de alguma coisa. Nós temos essas outras 3 imagens aí, tá? Aqui, estou apontando aqui na seta, não sei se vocês estão observando, que é quando ele coça, bem no começo, bem ao lado, aí nós temos o rapaz coçando os olhos, então tem o som do movimento dele coçando os olhos, de outro comendo um hambúrguer, o outro com frio, brrr, né? Tem o som buá, e aí quando ele está com sono, o outro está com raiva, fazendo som. E mais abaixo nós temos o da bomba, que é o boom, e assim muitos outros. Então, esse som que é dado pela natureza, por objetos, por ruídos, ou animais, e assim muitos outros, nós colocamos o nome, que nós coloca essa pronúncia desses sons, nós chamamos de onomatopeia, tá? Outra figura de linguagem importantíssima é a paranomásia, certo? O que é a paranomásia? Então, palavras semelhantes em relação ao som, mas sentidos diferentes são chamados de parônimos. Quando ocorre um parônimo, dizemos que foi empregado recurso sonoro denominado de paranomásia ou paranomásia. Paranomásia, nós chamamos de paranomásia, certo? E aí, esses sons semelhantes, eles vão ter sentidos diferentes, tá? Às vezes eles vão estar parecidos, vão ser escritas essas palavras, elas vão ser escritas da mesma maneira, mas com sentidos diferentes, ou vão mudar apenas alguma coisa, né? Às vezes vão estar separados, e aí, ou não, ela vai mudar apenas uma letra, mas que vai dar sentidos diferentes, tá? Vamos ver o exemplo aí para vocês entenderem. No livro nós temos ainda esse poema, Intervalo Amoroso e Outras Poesias, de Afonso Santana. Fala assim, como selvagem, como
topando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, como displicente volúpia de quem mata a viver. Então, quando ele fala assim, como, vou destacar aí para vocês, ele fala, como um selvagem, como. E aí ele usa essa palavra, como. Na primeira, ele diz assim, como, comparação, como um selvagem, eu estou me comparando, como um selvagem, estou usando como para comparar, certo? Como um selvagem, como. O último, como, ele está falando, está se referindo a comer. Ele come como um selvagem, certo? Ele usou palavras iguais, mas com sentidos diferentes. Na primeira, como eu falei, ele está comparando ao selvagem, e a última ele bota como de comer, come como um selvagem. Coloquei outra tirinha aí para vocês, da Turma da Mônica, do Chico Bento, quando ele fala assim, ele fala para o amigo dele, acorda, Zé Lelé, rápido, acorda, ele está pendurado à beira do abismo, né, pendurado, aí ele diz, acorda, Zé Lelé, rápido, acorda, aí Zé Lelé responde, pra quê? Não estou dormindo. Então, aí, o que acontece? Acorda, Zé Lelé, ele entendeu que Chico Bento estava mandando ele acordar. Mas, na verdade, ele estava pedindo uma corda para ser ali socorrido, para sair ali da beira daquele abismo. E aí nós temos o exemplo, né, da paranomásia, aí nesse momento, quando ele diz acorda. É escrito diferente? Sim, é escrito diferente, mas o som que sai é igual, a corda. Então, a corda separado, ele está pedindo uma corda, está pedindo auxílio, né? Ele está pedindo um socorro. A corda junta, ele estava se referindo, né, a acordar, né? Ao verbo, né? Acordar. Então, há essa diferença. E apresento da paranomásia aí. E mais exemplo abaixo, eu coloquei para vocês vendo, no primeiro quadrinho ele está dizendo, vendo o pôr do sol, vendo, ele está vendo. Aí ele diz, quanto pelo pôr do sol, lá no segundo, não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Ele está com a plaquinha e alguém perguntou quanto é que ele está vendendo, mas ele estava se referindo, esse vendo, ele estava observando, não de vender, não é? O vender estava como observação, não como venda, como ele estava vendendo o pôr do sol. Então, nós temos as palavras iguais com sentido diferente. A paranomásia está presente aí. A outra figura nós temos, na figura com o rapaz, né, de camisa amarela, ele diz, perdi o pênalti por causa da grama. Isso é o jogador falando. E aí o político, na parte que o político usa a frase, perdi o escrúpulo por causa da grana. Não é? O jogador diz que perdeu o pênalti por causa da grama. E o político perdeu o escrúpulo por causa da grana. Então, a semelhança entre grama e grana, não é? Elas estão escritas diferentes, né? Sim, porque a grama é com M, letra M, e a grana com o N. Mas, falando de forma geral, quando nós vamos falar, elas têm um som parecido. E sentidos diferentes, os sons parecidos e sentido diferente. Grama, capim, grama, onde o jogador joga, né? E aí nós temos a grana, que se refere a dinheiro, sentidos diferentes. Aí a gente vê a semelhança na escrita, mas com sentidos diferentes. Então, as palavras que têm o som semelhante, que tem essa semelhança no som, mas os sentidos são diferentes, nós chamamos de paranomásia, certo? Eu vou deixar para vocês as atividades referentes à nossa aula. É a atividade que está na página 59, que vai estar referente à onomatopeia. A página 60 e a quinta questão da página 61. Vai ficar essas atividades dessas páginas para vocês fazerem, tá? Fiquem bem e bons estudos.